todos, estamos estreando o podcast deste ano sobre o 19º Desafio de Redação. O Diário lançou o desafio nesta semana e vamos falar muito sobre até o grande momento, que é o dia da premiação. E hoje o nosso convidado é o reitor da USCS, Leandro Preário. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, um prazer estar aqui com você novamente, especialmente hoje para falar do nosso 19º desafio de redação. Bom, vou começar explicando aqui o porquê da sua participação, né? A USCS retoma essa grande participação aqui no nosso desafio de redação, né? Uma participação importantíssima aqui para todos que vão entrar no desafio esse ano, alunos, professores, e a USCS vem com esse patrocínio, participa também da premiação. A gente já anunciou aqui esta semana no Diário a premiação, o tema de redação, mas eu vou deixar para falar daqui a pouquinho também, para a gente começar falando dessa retomada da USCS, né? Qual que é a importância dessa retomada no desafio de redação? Olha, para a USCS é muito importante, já que a gente esteve desde o primeiro desafio, lá em 2007, lado a lado com o Diário, lado a lado, aprendendo junto, né, como construir um desafio melhor, e que foi um sucesso, né, mais de 1.600.000 redações, participações nesse período todo, então é motivo de muito orgulho, porque a gente se sente também pai desse projeto que é tão brilhante e tão especial para a educação da nossa região. E mais do que a nossa região, né? Eu desconheço um outro projeto literário maior do que esse, em quantidade de participantes e também no período de tempo no país. Sim, bom, foram anos, né? A gente comentou dessa retomada. Eu queria perguntar de você se você tem alguma lembrança legal em relação ao desafio. A gente comenta muito que o desafio ele transforma vidas, né? A gente conversou com muitas pessoas no último ano também para falar sobre o desafio. Esse ano também conversaremos. E o que mais chama a atenção é essa questão de transformar vidas, né? Você lembra de alguma coisa nesse sentido, né? Em participação da USCS também? Olha, a questão de transformar a vida, você está falando provavelmente das bolsas, inclusive, né? A gente tem muitos alunos lá, oriundos, premiados pelo desafio de redação, que provavelmente parte deles não teriam a oportunidade de estar no ensino superior, e o desafio proporcionou isso, né? Então, vários e vários alunos, isso por si só. Então, transformou a vida dessas pessoas, mas eu gosto de ir sempre um pouco além, né? Além de transformar a vida dessas pessoas que foram as premiadas, você tem um debate de mais de 100.000 alunos ali naquele ano sobre um tema muito importante naquele período, né? Então, ano passado foi sobre inteligência artificial, já foi sobre águas, enfim, sustentabilidade. Então, são temas que os alunos talvez não debateriam no dia a dia ali se não fosse desafio de redação. E esse, em especial, acho que tem um desafio, um tempero ainda maior, né? A gente tem discutido muito o uso das tecnologias, a inteligência artificial, com os alunos se escrevendo cada vez menos, os jovens, lendo cada vez menos, perdendo até a capacidade de escrever mesmo mesmo à mão, né? A capacidade de motora fina. Então, o desafio tem esse tempero especial, né? Com essas mudanças, proporcionar um evento em que os alunos vão escrever, que os alunos vão poder se expressar. Então, eu acho que esse 19º desafio é o mais importante da história, por enquanto, de todas as edições. Inclusive, o professor Leandro Preário participou aqui do cerimonial de lançamento, também falou sobre o tema. Vamos falar aqui sobre o tema, então, né? Sobre o tema. Vamos falar o que que você achou desse tema, que é bem diferencial em relação ao ano passado, né? Ele não vem com aquele tema tecnológico, Sim. que é pensar no futuro agora, né? Como eu me vejo daqui a 10 anos, né? O que que você achou desse tema? Eu achei um tema sensacional que vai ao encontro do que eu acabei de falar, né? Sobre esse jovem que vive uma questão de inflexão, de mudanças em sua vida. Um jovem que por muitas vezes é mais imediatista, que está esperando um resultado mais imediato. Eu tenho ouvido muito por aí também a questão de, será que eu devo estudar porque eu posso ser influencer, porque eu... Então, a gente vive um debate na juventude em relação a isso. E poder entender o que o jovem pensa para daqui a 10 anos é muito importante. E uma outra coisa que eu falei no cerimonial é o seguinte, né?
a questão de novo da inteligência artificial. Então, um tema menos técnico e menos dissertativo como os outros, e mais pessoal como é esse, é um tema bem pessoal. Você vai Sim. falar de você. Inibe até o uso da inteligência artificial para que o aluno construa a sua redação. Né? Então, eu acho que vem a calhar, né? Fecha com chave de ouro o início dos. Fecha o início, né? Mas fecha com chave de ouro e inicia os trabalhos de uma forma bem importante. Com certeza, e é um tema muito atemporal, né? Isso que eu também achei muito interessante. Embora no passado a gente tenha falado muito de tecnologia e é um tema que a gente vem cada vez mais se aprofundando sobre, é um tema que não vai morrer também. Esse ano a gente traz ali um outro lado da moeda, né? Como você comentou também, que não vai incentivar o aluno nesse sentido, não descartando a tecnologia, né? Como a Claro. gente sempre conversa sobre. Mas um tema atemporal, um tema que qualquer pessoa, independente da idade, independente do momento, a gente sempre pensa um pouquinho lá no futuro, o que que a gente vai querer dele, o que que você acha que os alunos vão achar sobre esse tema? Até porque nessa idade, em que os alunos participam, né, do desafio de redação, é um tema recorrente, né? Um tema que você está pensando ali, o que que eu quero estudar, o que que eu quero ser. Então é um tema que acaba sendo um pouquinho mais comum para eles também. Acho que os alunos vão gostar do tema e vai fazer com que eles parem para pensar realmente na sua própria vida, né? Eu mesmo estava pensando, se eu fosse um aluno, se eu fosse um participante, o que eu iria escrever, né? Faz com que a gente pense e reflita sobre a nossa própria vida. Mas você sabe que tem um diferencial também nesse desafio em relação ao tema, que os alunos do curso de arquitetura da USCS vão confeccionar com as impressoras 3D da universidade uma urna. Nessa urna a gente vai depositar as redações vencedoras, e vai enterrar essa urna. Daqui 10 anos vamos abrir e verificar se aconteceu o que os alunos escreveram nesse desafio. Então daqui 10 anos a gente vai É a abrir a urna. cápsula do É a tempo, né? cápsula do tempo. Eu já acompanhei isso em muitos filmes e nos filmes sempre foi assim muito emocionante. A Sim. pessoa abrir, muitas vezes a pessoa fica feliz porque cumpriu aquilo, às vezes ela não se reconhece mais também, né? Porque 10 anos muitas coisas mudam. Você já passou por alguma experiência nesse sentido de ter um plano e mudar depois? Eu acho que todos nós, né? Acho que as coisas agora estão mudando cada vez mais rápido, né? A gente vinha falando na abertura do evento que antigamente as pessoas faziam urnas desse tempo, cápsulas do tempo, para 30, 40, 50 anos. Agora vão ser 10 no nosso caso, e 10 já é bastante. O mundo é muito dinâmico, né? Então, em 10 anos, muita coisa vai acontecer com a minha vida, com a sua vida, e especialmente desses jovens que vão participar do desafio. Então, vai ser muito legal. Com certeza. E outro lado também dessa participação são os professores, não é somente os alunos. O que você acha dessa participação também dos professores em relação ao desafio? A gente acompanhou também do lançamento que as premiações também chegam até a torcida. Sim, Né? Ano passado eu pude acompanhar também. A torcida é bem animada, a bem torcida também animado. tem uma premiação. Como que você vê essa preparação também nesse sentido? A participação dos professores é fundamental, até porque eles são as pessoas que vão incentivar os alunos a participar, né? Então, eles poderem participar também do evento, com as premiações, enfim, fecha aí um ciclo da educação, todos participando. E a torcida é sensacional, realmente, como você falou, né? A gente não participou no passado, teve acho que 2 anos que não tivemos torcida por causa da pandemia. Felizmente, né? Infelizmente, mas vai ser muito legal. As escolas participam muito intensamente. Aí falando de uma coisa que é o que interessa para todo mundo, é o momento mais esperado, que é a questão da premiação. Sim. Foram anunciados lá PlayStation, Alexas, bicicleta motorizada, mas o mais esperado são as bolsas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho em relação às bolsas, né? Que é realmente ali o prêmio que a gente fala que muda vidas. Então, a gente vai ter bolsas. Agora eu não lembro o número das categorias, mas são para o terceiro ano do ensino médio, 7 bolsas, né? Um para cada município. E também para o professor, para a categoria dos professores, vai ter a bolsa de pós-graduação.
E bolsa para participação popular também, porque vai ter uma categoria que é com as pessoas em geral. E são bolsas oferecidas pela USCS e pela Fundação Santo André. Gosto muito de destacar isso, sabe? Porque outro dia me falaram, nossa, mas a USCS vai participar junto com uma outra universidade? Vai. E eu acho que esse é o sentido de trabalhar para uma educação melhor na nossa região, né? Que quisera nós que as outras universidades da região do Grande ABC também viessem a participar do desafio de redação. Então eu vou tomar aqui até a liberdade, viu, o Diário do Grande ABC, de convidar também as outras universidades para participarem dos próximos desafios. Porque é só uma coalizão das universidades e todas, são 7 grandes, pelo menos aqui na nossa região, com o poder público, com as empresas privadas, com a imprensa, é que vai fazer com que a educação do Grande ABC se fortaleça e avance. Você tocou num assunto importantíssimo, que é justamente essa questão de pensar em educação em primeiro lugar, Sim. né? A gente sabe a importância do patrocínio para o desafio, a gente conversou até acompanhando o cerimonial sobre isso, né? A importância ali de ter esse apoio de todos, o Diário agradece imensamente, mas a educação estando em primeiro lugar. E aí eu queria uma fala sua agora a respeito disso, né? A importância desse investimento em educação, desse incentivo, né? A importância não está ali somente na premiação, mas nessa participação, nesse incentivo à leitura, à escrita. Você como professor, né, como reitor da USCS, como que você vê essa importância também, né? Porque o concurso ele é tradicional aqui, muitas pessoas se preparam para eles, a gente conhece histórias, né, de alunos que foram os primeiros da família a ingressar em uma universidade, se formarem através do concurso, e tudo começa ali no básico, né? Na educação mesmo. Olha, um concurso literário como esse, né, na sua 19ª edição, foi muito importante em todos esses anos, né? Como a gente disse, mais de 1.600.000 redações. Mas, repito, nesse momento é ainda muito mais importante. É, os jovens, como eu repito novamente, leem cada vez menos, têm perdido, claro, na média, né, a capacidade de se expressar escrevendo, têm lido muito pouco, deixaram de ler poesia, deixaram de ler. Enfim, isso é fundamental. Então você vai ter de hoje até o dia que eles vão escrever a redação, eles vão debater, vão pensar o que escrever, em sala de aula debater com os professores, com os colegas, em casa, se preparar para escrever. Então, realmente é muito importante, mas ainda muito mais importante nesse momento que a gente está falando do uso excessivo de tecnologia, de inteligência artificial. Eu digo sempre que a gente vive um ponto de inflexão, um ponto de mudança grande. Mudança para o quê? Nem sei. Mas a gente está vivendo um ponto de mudança na educação. Então o desafio é muito importante. E quisera o povo brasileiro que tivessem desafios como o desafio de redação promovido pela Diário Grande ABC em várias outras regiões do Brasil para incentivar os nossos jovens a escrever. E ganhar uma bolsa na USCS é um super prêmio, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre a USCS, né? Para as pessoas entenderem a dimensão disso, né? A USCS é super qualificada diante de diversas premiações. Aí eu vou deixar para você falar que você vai falar melhor do que eu. Mas realmente para as pessoas entenderem essa importância, né? De ter ali a USCS no currículo. Olha, a USCS é uma universidade sediada em São Caetano. Temos lá hoje 15.000 alunos, 59 cursos, então que os alunos vão poder escolher aí os grandes vencedores, né? A gente também tem campus em São Paulo, no interior de São Paulo, os cursos em EAD, enfim, a gente tem crescido muito em quantidade, mas também em qualidade, tendo um reconhecimento muito grande em pesquisa, no teste de vacinas, remédios, enfim, a gente, dentro das nossas possibilidades, cumprindo o papel na formação dos jovens, né, em jovens mais críticos, em jovens que consigam aprender de forma autônoma e participar, enquanto Universidade Desafio de Redação, vai ao encontro de um lema que a gente tem, a universidade para além dos muros, né? Então a gente precisa não só produzir internamente conhecimento, mas também estar para fora dos seus muros,
incentivando, por exemplo, a escrita, incentivando a leitura, oferecendo bolsa para os melhores estudantes aí no desafio. Então, para a gente é um combo perfeito. Com certeza. E qual que é a dica que você tem para quem vai participar, né? Seja ali como professor, como reitor, a dica que você tem quando você observa ali um aluno no momento que ele está nervoso, qual que é a chave ali com toda a experiência que você tem? Olha, esse é um tema, né, eu não diria que é mais fácil, né? Mas ele tem uma questão muito pessoal, né? Então eu acho que o aluno tem que, claro, dentro das regras da língua portuguesa, do gênero de escrita, etc., que isso ele vai ter nas suas aulas na escola, mas é abrir o coração. É o que realmente eu espero da minha vida, é perder não, é por um tempo ali refletir bastante sobre isso. O aluno que conseguir refletir bastante sobre a sua própria vida e abrir o coração ali na hora da escrita, certamente vai fazer uma grande redação. Vai ser mais emocional, né? É a sua vida. Com certeza. Eu acho que em todos os anos a gente se emociona, mas eu acho que esse ano vai ser ainda mais emocionante. Aí eu pergunto pra você agora, pessoalmente falando também, o que que você espera daqui a 10 anos sobre a sua vida, sobre a vida desses alunos que vão participar também? Da minha vida, eu espero seguir no caminho da educação, que é o que eu amo, o que eu faço desde sempre, que é transformar vidas a partir da educação, no ensino superior, no caso, e é seguir nos próximos 10, 20, 30, se eu chegar a 40 anos a mais aí, é trabalhar pela educação da nossa região, do estado, do país, e é o que eu espero da minha vida. Eu refletiria por esse caminho se eu fosse participar do desafio de redação. Com relação aos nossos estudantes, né, eu estou realmente muito curioso para ver se reflete o que eu tenho ouvido por aí, infelizmente, de parte dos jovens, dizendo, não preciso estudar, porque eu vou ser youtuber, eu vou ser influencer da área X. Enfim, a gente está muito curioso para entender o que a nossa juventude espera desse futuro próximo de 10 anos. Esperamos coisas boas, né? Boas, tomara, muito boas. O que você acha, por exemplo, a UFSC, ela também tem outras oportunidades além do desafio de redação, onde os alunos podem aproveitar como bolsistas, agora com essa premiação também, onde o aluno ganha essa bolsa integral. Como você vê esse aproveitamento, né, e essa oportunidade também? Você acha que os alunos conseguem aproveitar bem, assim, essa grande chance e saem realmente ali com um currículo bem melhor? Conseguem, é o que eu sempre digo, né? O que transforma é a educação, né? Eu conheço fulano que não estudou e aconteceu isso com ele, virou dono da empresa tal, virou youtuber, influencer. Mas a gente tem até um nome, isso na estatística se chama falácia da disponibilidade, que assim, eu vejo mais um ou dois que tiveram sucesso sem ter o ensino superior, mas a grande maioria, esmagadora maioria, tiveram sucesso na vida com o ensino estudando, de forma geral. E é isso que a gente quer continuar fazendo e dar oportunidades para esses jovens, né? A gente na USCS conhece, vocês do Diário também citaram lá que entrevistaram muitos ganhadores do desafio de redação que tiveram a vida transformada, que por vezes uma parte deles não poderiam ter acessado provavelmente ensino superior e conseguiram via desafio de redação. Então, essas oportunidades são muito importantes para que a gente possa transformar a vida dessas pessoas. E o ambiente lá é muito acolhedor? Muito acolhedor, é um ambiente universitário, né? A gente viu, depois da pandemia, muitas universidades fechando cursos presenciais, mantendo só ensino à distância. Mas lá não, os cursos presenciais são 100% presenciais. Os alunos estão 100% do tempo lá, vivendo aquele dia a dia com os amigos, no ambiente universitário, né? Então, convido a todos, o vestibular da USCS está aberto, venham para a USCS, via desafio, não via desafio. A gente realmente trabalha muito para transformar a vida das pessoas com o ensino superior. Eu já estaria muito ansiosa para escolher o que eu faria.
né? Na minha época de adolescência, eu fiquei em dúvida sobre o que eu queria, o que eu não queria. E eu estaria muito ansiosa e tendo essa oportunidade mais ainda. Então, eu queria saber de você hoje quais são os cursos ali mais procurados, qual é a tendência de mercado que a USCS oferece. Os cursos mais procurados continuam sendo os tradicionais: medicina, direito, engenharias. Mas eu diria o seguinte: se eu pudesse dar uma dica para quem ainda está em dúvida qual curso quer fazer, não busque necessariamente cursos que parecem que vão te dar mais resultado financeiro, etc. Busque o curso que você gosta, uma profissão que você se apaixone. Porque seja ela qual for, se você amar o que você fizer no dia a dia, você vai ter sucesso, né? Então, esqueça buscar os cursos só pela possibilidade que talvez tenha maior vitrine, maior resultado financeiro. Busque aquilo que realmente você gosta e ame fazer, né? Seja o curso que for. E na USP nós temos 59 cursos lá à disposição para você, estudante, que está em dúvida, escolher. Já entra no pensamento, né? O que que eu quero para daqui a 10 Pois anos. é, nem entra na construção aí. Muitos vão dizer o que vão querer fazer nessa carta. Um ano de reflexão, né? Um ano de reflexão. Bom, seguimos então na ansiedade para abrir a cápsula também, para conhecer o vencedor. E claro, né, que esse vencedor desfrute aí desses grandes prêmios. Professor Leandro Preário, muito obrigada aqui pela participação. Obrigado a você pelo convite, obrigado ao Diário por trazer a USCS para essa parceria novamente. E quero convidar todos os estudantes do ABC, todas as escolas, para que professores e escolas que incentivem seus alunos a participarem, porque eu tenho certeza que nesse ano a gente vai bater o recorde de estudantes participando do desafio. Obrigado. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando, não esqueça que as inscrições seguem até o dia 30 de setembro deste ano. Não perca esta grande oportunidade.